Eu acho que tá, a lâmpada de trás está fazendo sombra. Vai vendo se tem alguém. Como é que vejo? É você que tem que ver. Você entrou na live? Não. São 7h20, você que tem que ver. Ah, já tá a live. Tem alguém que tem que entrar? Sim, boa noite. Logo iniciaremos. Boa noite. Logo em 10 minutos, acho, nós iniciaremos a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu espero que eu possa trazer alguma coisa de acréscimo a cada um que está assistindo, que está entrando nessa live, que está querendo adquirir mais conhecimento, que está querendo saber um pouquinho mais de autoconhecimento ou de conhecimento dos outros. Põe aí quem me conhece, quem não me conhece, quem já acessou algum vídeo meu, quem nunca acessou um vídeo meu, e eu tenho essa rede social que é o Instagram, é Josilda Santiago.psicóloga neuro. Por que psicóloga neuro? Porque eu sou neuropsicóloga. E a outra rede social, o TikTok, eu pus neuropsicóloga. Nessa eu pus psicóloga neura, só para mudar um pouquinho, tá? Tenho também o YouTube, o nome do canal no YouTube é Cérebro e Emoção. E tenho no Facebook, em parceria com uma amiga minha, o Educação e Emoção. Vamos esperar só mais alguns minutinhos e a gente já vai poder começar a falar sobre o assunto de hoje. Fala aí o que vocês entendem por felicidade, vai dizendo, vai pondo comentários. Provavelmente eu não vá parar para ficar respondendo durante a live, por uma questão de aproveitar o tempo e não tomar muito tempo de vocês, para que faça um período que seja totalmente objetivo e que eu possa falar a respeito dos estudos de felicidade à luz da ciência, considerando a história filosófica, considerando a história psicológica, considerando todos os aspectos, para trazer à luz esses aspectos de felicidade. Então, após a live, eu estarei respondendo qualquer tipo de questionamento que vocês tenham, em particular para cada um, tá? No privado para cada um, ou se quiser eu respondo também no público, que às vezes você responde alguma coisa e já está tirando dúvida de outras pessoas também, né? Deixa eu dar uma olhadinha que horas são. Bom, acho que dá pra gente começar. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Josilda Santiago. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, tenho especialização em neuropsicologia, além de outras especializações dentro da psicologia. Tenho uma formação desde 97, então eu tenho aí 25 para 26 anos de formação, né, em psicologia, e tenho os canais nas redes sociais, que depois eu vou deixar também nos comentários das minhas redes sociais, e tenho projetos
para começar mentorias em breve a respeito de vários assuntos. Então, além desses assuntos que eu trago à luz, muitos assuntos ligados a patologias, eu também pretendo começar mentorias e cursos ligados ao autoconhecimento, ligados ao conhecimento de quem está ao redor, a crescimento pessoal. Para quem me conhece já, olá também, sejam todos mesmo muito bem-vindos, muito bem-vindas. E aí, do que a gente vai falar hoje, né? E aí eu lembrei de uma música. Felicidade fica no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fada, história comum, como se fosse uma gota d'água descobrindo que o mar é azul. E aí, você vai ficar cantando? Não, eu lembrei, eu acho que faz parte de ser feliz. Cantar, para mim, eu me expresso muito através do canto, através da canção. Eu gosto de cantar, não sou uma cantora, de jeito nenhum. Mas eu gosto de poder ficar feliz. E eu vou contar uma coisa aí particular minha. Quando eu era criança, era uma coisa interessante, eu assistia filmes que já eram antigos para minha época, mas passavam muito na sessão da tarde, aqueles filmes com Frank Sinatra, com Fred Astaire, e eram musicais, né? E até hoje no teatro eu gosto muito de assistir musicais. E eu achava, ou eu queria que a minha vida fosse um musical, né? Então eu tinha vontade muito de poder conversar, de poder falar, dizendo em forma de música, respondendo e questionando em forma de música. Mas deixa pra lá essas coisas de criança, mas até hoje eu gostaria que minha vida fosse um musical, tá? Não, tô brincando. E aí, o que é felicidade, né? Eu costumo dizer que existem duas escolhas na vida. Você pode ser uma pessoa triste, com momentos felizes, e você pode ser uma pessoa feliz, com momentos tristes, sejam lá quantos forem. E aí, pensa aí com você, qual a tua escolha? E aí eu vou falar um pouquinho da história. Tem que pôr meus olhos, né? Eu tenho que enxergar, porque depois de uma determinada idade, tudo começa a embaçar de perto, o braço termina e você precisa desse aparelhinho aqui na frente, né? Então, o que é felicidade? E para falar de felicidade, eu acho que é inevitável que eu fale, não há como não falar, do que é saúde mental. Saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o nível de qualidade de vida, cognitivo ou emocional, ou ausência de doença mental. Apesar da OMS afirmar que não existe uma definição oficial de saúde mental. Por quê? Porque o que numa cultura é saúde mental, na outra talvez não seja, e isso depende muito do contexto que estamos. A psicologia científica moderna, ela evoluiu e ela nos permite compreender o desenvolvimento das dificuldades e das habilidades humanas, das dificuldades psicológicas e das habilidades humanas. Podemos desenvolver essas habilidades em nossa história de vida e aperfeiçoá-las com psicoterapia. Então, por que eu resolvi falar de felicidade? Porque eu sempre falei muito de patologias. E patologia é o que eu vejo no dia a dia, às vezes de problemas patológicos, mas às vezes de questões da vida das pessoas que as pessoas não conseguem sair de determinados dilemas e não conseguem amadurecer para resolver determinados problemas. Então, essa questão, ela acaba levando as pessoas à terapia. Então, não são só patologias que levam a pessoa à terapia. Para aperfeiçoar determinadas coisas na nossa história de vida, a psicoterapia é muito indicada também.
Então, para quem acha que psicoterapia é para louco, como a maioria das pessoas no Brasil e nos países da América Latina, talvez, essa não é a visão de um país de primeiro mundo, essa não é a visão que deveríamos ter a respeito do que é psicoterapia. Ela serve para ajudar em patologias, mas ela serve também para que você não adquira patologias. E aí, o que quer dizer tudo isso? Que é possível atuar na nossa história de vida para construir e aperfeiçoar um repertório de habilidades psicológicas para facilitar o entendimento de circunstâncias passadas e enfrentamento de circunstâncias futuras. Então, quando você faz psicoterapia, você facilita o entendimento de circunstâncias passadas e você enfrenta circunstâncias futuras. Então, quando eu falo de qualidade de vida e quando eu falo de saúde mental, tudo isso é muito ligado. E aí, você não falou de felicidade ainda. Calma, eu vou chegar lá. Uma outra questão. Nosso funcionamento comportamental é integral e é produto dos processos multifatoriais da nossa história e atuais. Então, o funcionamento mental da gente tem tudo a ver com a nossa história passada. Daí, quando eu falo de história, eu estou falando de passado e eu estou falando também da nossa história presente. E como a gente usa esses processos do passado para resolver coisas no presente, vai ser a questão que vai nos levar a ter maturidade ou não para a resolução das nossas questões. Mas vamos trocar os termos saúde mental ou saúde psicológica para alguns pelo termo inteligência psicológica. Tenta ver de uma outra forma. Quando eu falo de saúde, ou de saúde mental ou saúde psicológica, me dá a impressão que eu estou falando de um todo e de fora para dentro. Quando eu falo de inteligência psicológica, eu estou falando de algo que sai de dentro de mim e vai para fora. Aí percebam como vai mudando um pouquinho a situação da saúde psicológica. Então, o que denomina e designa o conjunto de habilidades e valores de ocorrência pública e privada que resulta em interações positiva e negativamente reforçadoras sobre o ambiente interno e externo do indivíduo a curto e longo prazo nas áreas significativas da sua existência. Então, se eu falo de saúde mental e eu falo de inteligência psicológica, seja vindo do externo para o interno ou do interno para o externo, eu continuo falando de questões que têm a ver com o tempo, com a história de vida e como você vê positiva ou negativamente, o que você reforça mais quando acontece na tua vida. E as áreas são as mais diversas. Isso resulta em qualidade de vida. A forma como você vê essas experiências significativas a curto e longo prazo e o que você reforça mais, o que você está reforçando, o lado negativo ou o lado positivo, e aí existem filósofos, Kierkegaard, por exemplo, vai falar muito a respeito da formação da felicidade e ele fala de uma forma indireta da qualidade de vida também. É claro que não com esses termos, mas mostrando que quando você procura felicidade, você não pode buscar a felicidade, mas você está buscando qualidade de vida, é algo mais integral. Isso tudo que resulta em qualidade de vida são atitudes de pertencimento, eles passam a
trazer para nós atitudes de pertencimento e propósito, um estado constante de paz e homeostase, quer dizer, algo é estável, você não se desespera, prazer e finalmente vamos falar da alegria, convencionalmente chamada de bem-estar, satisfação com a vida, felicidade. Alegria é o sentimento, mas se nós levarmos de uma forma mais ampla, daí nós estaremos falando de bem-estar, satisfação com a vida e felicidade. E aí, como que a gente chega na felicidade? Por que você está falando de qualidade de vida? Eu li vários compêndios a respeito do assunto, desde a parte filosófica até a parte da psicologia psicodinâmica, a psicologia comportamental, cognitivo-comportamental. Eu fiz um apanhado e eu trouxe para vocês esse apanhado de uma forma bem científica e as últimas descobertas e artigos que existem a respeito do assunto. Então, o que é felicidade? Felicidade acaba sendo o bem-estar emocional referente à frequência e intensidade aumentada de emoções positivas, quer dizer, é a frequência e intensidade aumentada de emoções positivas e suas interações existenciais quando comparadas às emoções negativas. Quer dizer, eu tenho emoções negativas. Eu não estou falando de um conto de fada. Eu não estou falando que quando eu falo que eu sou uma pessoa feliz com momentos tristes, eu estou vivendo um conto de fada. Eu estou vivendo um sonho. Ninguém vive um sonho. Todos nós temos problemas, todos nós temos impasses na vida, todos nós temos momentos muito tristes. Mas a gente tem que escolher, e isso é escolha. E ao longo desse estudo, eu estarei trazendo para vocês, boa noite para quem está chegando, eu estou vendo a Berenice aí, ô Berê, que saudade. Já estou vendo a Kátia também. Todos muito bem-vindos, tá? Bem-vindos e bem-vindas. Quando eu falo, então, como eu estava dizendo, quando eu falo de emoções positivas e negativas, nós temos emoções positivas e negativas. A questão é quando você traz emoções positivas e compara com as negativas, quais estão se evidenciando mais da sua história de vida? Então, estudos identificam que pessoas mais felizes constroem e vivenciam uma realidade em sua rotina diária, dizendo de forma simplificada uma coisa que eu vou trazer agora para vocês, que são os 5 P's da felicidade. Eu simplifiquei os estudos e peguei uma questão de alguns teóricos que trazem a questão dos 5 P's da felicidade. E quais são os 5 P's da felicidade? É bem simples. Eu estou simplificando bastante, tá? Eu poderia entrar mais no assunto, mas eu acho que é a forma mais simples de a gente entender como ocorre a felicidade na vida das pessoas. O primeiro P da felicidade, prazer. E o que é prazer? Prazer é sentir-se grato, buscar diversidade de experiências agradáveis. Claro que de forma a não trazer prejuízo a si mesmo ou aos outros. Mas quando eu tenho prazer, eu tenho um dos 5 P's da felicidade. O prazer, ele faz com que você seja grato, mesmo ao pouco de bom que vem no ruim. Quando eu consigo enxergar experiências ruins como sendo, trazendo algo de bom, trazendo algum tipo de acrescentando algo. Acho que o certo seria assim, acrescentando algo, trazendo algum tipo de vivência positiva na minha vida,
Eu consigo ser grato, mesmo nos momentos ruins, mesmo nos momentos de grandes perdas. Eu consigo ser grato. Eu tô acenando, tá? Para quem tá entrando. Eu já vi aqui entrando Juliana Chazaki. Eu já vi aqui entrando a Vivian. Eu vou falando de vez em quando, mas não vai ser sempre que vai dar para eu falar, tá? Eu vou acenando. Então, quando eu tenho... Tô falando dos 5 P's da felicidade, que vão trazer esse bem-estar que é a felicidade. Prazer, quer dizer sentir-se grato, mesmo nos momentos ruins, conseguir encontrar algo que possa te trazer gratidão naquele momento. O segundo P da felicidade, paz. E o que é paz? É serenidade, é tranquilidade, é relaxamento. O que mais que eu posso definir como paz? É um estilo de vida saudável e confortável. É qualidade de vida, tem a ver com qualidade de vida, paz. Normalmente, esses indivíduos que têm paz, eles agem de forma a remover ou resolver os objetos e as situações estressoras que surgem em sua rotina, distinguindo preocupação produtiva e relevante das improdutivas e irrelevantes, não perturbando as relações ou criando problemas a si mesmos. Ou seja, quando eu tenho paz, eu não me desespero com facilidade. Quando eu tenho paz, eu não vou entrar em desespero por causa de algo que não é relevante e que eu posso resolver com facilidade. Paz, tranquilidade, serenidade. Então, eu falei do primeiro P da felicidade, que é prazer, que tem a ver com sentir-se grato. O segundo, paz, serenidade para resolver sem desespero determinadas situações que não há necessidade. Conseguir distinguir quando realmente algo é mais sério, é mais perturbador, mas mesmo assim não ficando perturbado a ponto de criar problema para você mesmo, às vezes até problemas de saúde, e para os outros também. Terceiro P da felicidade. Então eu falei de prazer, eu falei de paz, e agora eu estou falando de pertencimento. E o que é pertencimento? Pertencimento tem a ver com vinculação, com socialização, com intimidade. Sim, além de, para eu ser feliz, eu preciso de ter pertencimento. Eu falo às vezes para alguns pacientes meus que o ser humano não foi feito não para ser um eremita no alto de uma montanha sozinho e vivendo, olhando só para o céu e falando com árvore, tá? Ser humano, para ser totalmente saudável, precisa sim de ter pertencimento, precisa sim de socialização, precisa sim de relações interpessoais. E esses indivíduos que agem com pertencimento, que têm essa qualidade, essa forma, uma das qualidades, um dos 5 P's para que haja felicidade na vida, a qualidade do pertencimento, são indivíduos que agem habilidosamente nas relações interpessoais, praticando gentileza, conversação, a fim de gratificarem-se com exibir valores e orientar o outro, e orientar-se a si próprio também pelo valor do outro. Ou seja, percebam que quando eu falo de felicidade, eu estou falando de prazer, mas eu falo dentro do prazer, de gratidão. Eu falo de paz, serenidade e tranquilidade. Eu falo de pertencimento, vinculação, socialização, sentir-se parte de alguma coisa e poder dar de si. Perceba, e a maioria dos estudos ligados à felicidade, quando você fala dos países mais felizes do mundo, das pessoas mais felizes, as pessoas não procuram felicidade. Elas encontram felicidade dentro de procurar prazer, dentro de procurar paz, dentro de procurar pertencimento.
É aí que você vai sendo levado a um caminho de ser feliz. Assim, você constrói parcerias e fortalece entrelaçamentos. Esses entrelaçamentos ajudam sim na tua felicidade. O quarto P da felicidade, são 5, né? Propósito. Olha de novo algo que vai de você impulsionado não para buscar a felicidade, mas para buscar propósitos na tua vida. O que é buscar propósito? Ter alicerce de um projeto de vida produtivo. Quando eu sou produtivo, eu não estou me voltando só para mim, eu não estou olhando só para mim, eu estou olhando de mim para o externo. E essa característica que te dá alicerce de uma vida produtiva é dedicar-se ao crescimento pessoal com metas e experiências ligadas a conquistas, espiritualidade, ideologias, contribuições à comunidade, melhorias sociais, ativismo também. Percebam o seguinte, espiritualidade, ativismo, que quando você é ativista de uma causa, você está fazendo bem ao outro. Estudos trazem que a produção de neurotransmissores que trazem o bem-estar, como endorfina, serotonina, eles acontecem quando você age em favor do outro muito mais do que quando você age em favor de si mesmo. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um hedonista, que você tem que procurar somente o teu bem-estar e tudo em prol do meu prazer. Mas eu estou falando que são características, são 5 P's que levam à felicidade. Eu não estou falando também que você tem que se dedicar só ao outro. Mas eu estou dizendo que dedicar-se ao outro, segundo estudos, traz muito mais hormônios, neurotransmissores que trazem o bem-estar, o prazer, a alegria, muito mais do que quando você se volta somente para si. Então, quando eu saio caçando para minha infelicidade, este não é o caminho. Então, eu falei de propósito, então eu falei de prazer, paz, pertencimento, propósitos e o quinto P, que é uma habilidade também para você ir não em busca da felicidade, mas para você encontrar um caminho que te leva à felicidade. Positividade. E aí? Quando eu falo de positividade, eu estou falando de pensar positivo? Não estou falando de superstição, não estou falando de positivismo. Quando eu falo de positividade, são características comportamentais que passam a ser colocadas de forma a modificar tua realidade de vida, fazendo frente às necessidades e adversidades. Quer dizer, eu vou pensar positivo, ter positividade é pensar positivo. É pensar que eu nunca vou ter problemas, eu nunca vou ter nenhuma adversidade na minha vida. Não, eu vou ter, mas eu vou acreditar que eu consigo modificar a realidade de vida. Aquele momento é um momento, ele pode ser modificado e eu tenho artifícios próprios para modificar aquela situação, sim. Para melhorar aquela situação, sim, apesar de. Ser uma pessoa que tem positividade é extrair o melhor das experiências. Afinal, experiências modificam as circunstâncias com argumentos lógicos. Eu consigo modificar uma experiência ruim com argumentos lógicos e não com positividade excessiva ou com negatividade, não sendo uma positivista ou uma pessoa pessimista, um pessimista e um não pessimista, né?
eu não estou falando de ser pessimista ou ser otimista. Eu estou falando de ter positividade e acreditar. Não, circunstâncias ruins podem acontecer. Podem. Muitas vezes são até mesmo inevitáveis. Mas eu consigo, dentro das adversidades dessas circunstâncias ruins, modificar com argumentos lógicos a situação. Extrair lições de frustrações, perdas e conflitos. Sim, a gente passa por frustração. A gente passa por perda. Nós passamos por conflitos, sim. E isso não quer dizer que eu nasci enfadado a ter só desgraça na minha vida. Não, eu posso mudar. E eu sou quem mais tem que acreditar e ter positividade. Um otimismo realista, tá? Não estou falando de um otimismo sonhador. Um otimismo realista que eu posso modificar a situação. Acreditar e buscar soluções em seus problemas e esperar que eu posso deixar aquela situação melhor. Como que eu faço isso? Me dispondo a lidar com o que vier, sendo o que há de pior ou o que há de melhor, e sabendo que eu vou ter argumentos lógicos para melhorar aquela situação, para modificar aquela situação. Então, o que eu falei a respeito de bem-estar? Eu falei de 5 P's. Prazer, que tem a ver com sentir-se grato o tempo todo. Paz, quer dizer, encontrar gratidão até mesmo no ruim. Paz, serenidade, tranquilidade para a resolução das coisas. Pertencimento, vinculação, socialização. O ser humano não é um eremita no alto de uma montanha. Propósitos, ter o alicerce de um projeto de vida produtivo. Eu tenho que ser produtiva, que ver que algo de bom sai das minhas metas, das minhas conquistas. Então eu posso, a espiritualidade faz parte, as ideologias que seguimos faz parte desses propósitos que temos na vida. E positividade com o pé no chão, não uma positividade de conto de fada, de viverão felizes para sempre. Porque a gente sabe que a vida como ela ninguém viverão felizes para sempre. Eu falei dos 5 P's. Agora eu vou falar, são 5 P's e 6 D's da felicidade. Então são 5 P's do bem-estar, felicidade, e os 6 D's. E quais são os 6 D's da felicidade? Primeiro, existem condições para a felicidade em 6 áreas significativas da nossa vida. Por que são 6 D's? Porque além desses 5 P's que me fazem ir ao encontro da felicidade, eu tenho dimensões da minha vida que eu tenho que colocar esses 5 P's. E quais são essas dimensões? Dimensão número 1, são os 6 D's, tá? Dimensão número 1, dimensão pessoal. O que é dimensão pessoal? O que eu busco na dimensão pessoal da minha vida para ir ao encontro da felicidade? Bem-estar físico, derivado de saúde. Eu estou falando de saúde mesmo, de saúde física, vigor, aparência. Eu não estou falando aparência, eu tenho que ser lindo e obcecado por estética. Eu tenho que estar de bem com a minha aparência. Eu tenho que querer estar com cara saudável, com jeito saudável. Bem-estar psicológico derivado da sua satisfação com suas características comportamentais, personalidades, virtudes e competências. Quer dizer, eu tenho que estar psicologicamente me sentindo bem, estando satisfeito com as minhas características pessoais, gostar de quem eu sou. Sabe, ninguém consegue conviver, é muito chato conviver com pessoas que têm a dimensão pessoal da vida, sempre não gosta de si próprio, de quem não se ama, não consegue ver virtudes em si próprio. Porque quando você não consegue ver virtudes em si próprio, você reclama muito.
você se queixa muito para as pessoas, você é levado a ter uma vida de vida, morte, azar. A dimensão pessoal mal resolvida leva a pessoa a não ter nem bem-estar físico e nem mental. Qual a segunda dimensão? Então eu falei da dimensão pessoal. Agora eu vou falar da dimensão interpessoal. Então eu estou falando de mim, agora do que sai de mim e vai para fora, para o outro, que vai lá de encontro àquele P lá do pertencimento. Então, na dimensão interpessoal, para que lá no pertencimento eu seja completa, o bem-estar social derivado da manutenção de relacionamentos e fontes de suporte social em que o indivíduo desfruta e se gratifica. Quer dizer, a troca interpessoal, o saber respeitar o outro como ele é e respeitar a si próprio como você é, faz parte dos 5 Ds, das 5 dimensões da felicidade. Então, se eu tenho os 5 Ps dentro dessa dimensão interpessoal, e ali vou lembrar de novo, 5 Ds: prazer, paz, pertencimento, propósitos e positividade. A minha dimensão interpessoal vai estar encaixando cada um desses 5 Ps. A dimensão ocupacional, que é a terceira dimensão, o terceiro D dos 6 Ds da felicidade, são atividades acadêmicas. O que é ocupacional? Do que eu me ocupo. Atividades acadêmicas, produtivas, compatíveis com as próprias habilidades. Quer dizer, e aí eu vou entrar em, talvez até num certo conflito com muita gente, que até estimula filhos adolescentes mas isso que você está escolhendo não dá dinheiro nenhum. Hoje, e eu vou dar um exemplo que eu estou vendo muito pai querer voltar filhos para o lado de tecnologia de informação, TI, né? Porque dá dinheiro, porque você consegue retorno rápido. E aí eu discordo, porque quando uma pessoa faz uma coisa e ela não tem habilidade, ou ela não tem preferência por aquilo, a dimensão ocupacional dela não vai estar saudável. A dimensão ocupacional dela não vai estar com os 5 Ps lá da felicidade. Então, esse D número 4, que é a dimensão ocupacional, ele não vai ter preferência, importâncias conferidas àquilo que é produzido. O que eu tenho que fazer é gostar de algo e fazer muito bem feito o que eu gosto. Eu digo sempre que nem a minha mãe, nem meu pai nunca me disseram o que eu teria que fazer, o que eu teria que estudar, que faculdade eu teria que fazer. Mas a minha mãe falava assim, pobre sobe na vida estudando. Então eu não sei o que você vai estudar, mas você vai estudar. E aí quando eu escolhi psicologia, né, ela nunca foi ver quanto que ganhava. E eu nem sabia, mas eu sabia que eu gostava de psicologia. E nessa dimensão ocupacional, eu digo que já no 5º ano eu tive que sair do local onde eu trabalhava, porque eu estava numa área jurídica e aquela dimensão ocupacional não estava me deixando nem um pouco feliz, porque eu não tinha habilidade para aquilo e eu fazia, mas eu não gostava do que eu estava fazendo. E quando eu não gosto, eu faço algo forçado, ou porque eu estou indo só atrás do dinheiro que aquilo está me trazendo, eu não vou conseguir os 5 Ps na dimensão ocupacional. A outra dimensão da felicidade, dimensão material. O que é a dimensão material, a 4ª dimensão? O bem-estar proveniente do estilo de qualidade de vida no qual o indivíduo desfruta e gratifica-se e inclui estabilidade financeira, empregabilidade, governança política para acesso de oportunidades,
nutrição, serviços escolares e de saúde, transporte, lazer, moradia, segurança física e social, rotina e tempo livre. E aí, eu cheguei numa dimensão material que vocês percebem que até então as dimensões, os 5 P's e as dimensões eram coisas que dependiam da gente. Mas a dimensão material, ela depende também de uma governabilidade. Eu poderia entrar um pouco mais profundo, mas o que eu quero destacar é que a única que não depende só da gente é a dimensão material. Agora, a gente pode ter a dimensão ocupacional melhorada sim. Se é algo que é difícil só com a faculdade, vai lá e faz uma especialização. Se especialização não deu, um curso técnico, um curso de tecnologia, vai lá e faz um mestrado e um doutorado até que você consiga, dentro daquilo que você ama, se destacar e crescer e ter o que cabe a você na dimensão material melhorado ou estabilizado. Mas muita coisa aí na dimensão material é a única que vai ficar um pouco difícil, porque a governança política e a forma como nós temos, aí o que a gente pode fazer é aprender a votar, né? Aprender a votar, aprender a perceber as pessoas, as mentiras dos governantes e o que eles trazem para nós e as propostas, mas é a única que não depende somente da gente. Depende de serviço escolar, de saúde, transporte. Então, essa é a dimensão material. Dimensão material não é todo mundo ser rico, não, tá? Eu já disse, eu não estou no País das Maravilhas, eu não estou num conto de fada. Eu estou pisando no chão e tentando mostrar o que é felicidade e como procurar felicidade. Até agora, vocês percebam que em nenhum momento eu fui procurar, ou eu fui achar, ou eu fui fazer felicidade. Para eu encontrar felicidade, eu tenho que ir atrás de outras coisas. Quinta dimensão, o quinto D da felicidade, dimensão recreativa. Gente, a vida não é feita só de trabalho, estudo e dinheiro e comida, tá? A vida é feita também de diferentes habilidades que a gente tem para buscar lazer, ter hobbies, fontes de relaxamento que a gente possa buscar e se gratificar. Faz parte da felicidade, da qualidade de vida, sim, a dimensão recreativa. E se a gente, sempre quando a gente se enfia de cabeça somente num tipo de relação com a sua vida, numa dimensão só da vida, e a gente esquece, quando nós esquecemos da questão do recreativo, todas as dimensões não estão completas. Nós temos que procurar hobby, sim. Isso faz parte, é saúde também. E essa é a quinta dimensão. E finalmente a gente chegou na sexta dimensão, que é a dimensão existencial. E o que é a dimensão existencial que nos leva a encontrar felicidade? Ela é composta por metas ideológicas, espirituais, crescimento, idealizações e conquistas em suas buscas quando fazem se sentir gratificado. Resumindo, é a filosofia de vida que você escolhe. E sim, você escolhe você não só pode, como deve escolher uma filosofia de vida para alcançar propósito. Seja ele, e ele tem a dimensão existencial, ela tem muito a ver com a dimensão pessoal também, e tem muito a ver com a dimensão interpessoal. Talvez com a ocupacional não tanto, mas ela traga valores que te agregam na ocupacional. Mas a dimensão existencial é você saber que procurar a felicidade não é o caminho para ser feliz, mas quando você consegue encontrar propósito
e dentro do seu propósito fazer outra pessoa ficar grata, ter bem-estar, isso traz para você a produção de neurotransmissores, a produção química cerebral, de forma que você está indo em direção à felicidade. Para alcançarmos essa felicidade integral, que depende dos 5 P's: prazer, paz, pertencimento, propósitos, positividade. Lembrando sempre que prazer é sentir-se grato, paz é serenidade e tranquilidade para resolver as coisas sem dar o valor indevido e muito e a coisas irrelevantes muitas vezes. Pertencimento, sim, se vincular, ter socialização, propósitos, ter o alicerce de um projeto de vida pessoal. Então a gente tem que ter propósito na vida, e propósito tem muito a ver com a dimensão existencial. Os propósitos têm em todas as dimensões, em todas as 6 dimensões, mas esses propósitos, que é um dos P's da felicidade, na dimensão existencial, eles entram de uma forma muito veemente e explícita. Quando eu cresço na dimensão existencial, eu tenho uma filosofia de vida, eu tenho um ativismo, e eu consigo ver que eu melhorei algo para alguém, eu consigo trazer para mim esse sentimento de bem-estar que nós chamamos de felicidade. Para alcançar essa felicidade que a gente chama de integral, com os 5 P's e com os 6 D's, as 6 dimensões, nós temos que buscar dentro do repertório comportamental da nossa história de vida, e aí vai entrar a questão lá nos 6 P's, quando eu falo de paz, mesmo em momentos ruins, quando eu falo de positividade, mesmo que eu esteja passando por não uma positividade com o pé no chão, mesmo que eu esteja passando por uma tempestade, por coisas ruins, e eu falo a respeito da minha história de vida, eu consigo extrair dessa história de vida não apenas o lado ruim, mas principalmente o que a gente aprende para aplicar futuramente. É claro que isso não é tão fácil, eu não estou dizendo que é fácil conseguir atingir esses 5 P's e esses 6 D's da felicidade. Mas é possível. Existem habilidades psicológicas e valores que ainda podem ser aprendidos. E aí a psicologia moderna traz a ideia que felicidade é uma questão de habilidade. E a gente pode sim, nós não somente podemos, como conseguimos e como devemos alcançar habilidades que nos levam a adquirir esses 5 P's e esses 6 D's da felicidade. A felicidade é uma questão de habilidade. Eu posso escolher ser uma pessoa triste com momentos felizes ou uma pessoa feliz com momentos de tristeza. Sim, existe uma escolha. E aí, essa é uma frase bem minha, tá? Que eu sempre falei para pacientes, porque isso é o que eu adoto na minha vida. E eu não estou dizendo que a minha vida é a mais certa, ou ela é mais certa do que a de ninguém. Mas eu estou dizendo que atingir felicidade não é ir loucamente correndo atrás da felicidade. Mas quando você consegue entender que nesses 5 P's, prazer, paz, pertencimento, propósitos, positividade, e nesses 6 D's das dimensões da vida da gente, dimensão pessoal, dimensão interpessoal, dimensão ocupacional, dimensão material, dimensão recreativa e dimensão existencial, quando você consegue entender que a vida é um todo e que a felicidade vem como um todo,
e que isso é felicidade integral, você vai conseguir, que esse é o termo que a psicologia traz hoje em dia, principalmente a psicologia comportamental, ela traz muito o termo felicidade integral, ela agrega esses valores às 6 dimensões da vida. E aí, como que eu agrego esses valores? Como que eu consigo? Aí é um assunto para uma outra live, mas eu vou dizer para vocês que existem 10 habilidades psicológicas que fazem com que nós possamos entender essas habilidades que nos levam à felicidade e que nos amadurecem para, mesmo em momentos tristes, nós podemos ser uma pessoa feliz com momentos, possamos ser uma pessoa feliz com momentos tristes e não uma pessoa triste que passa momentos de alegria, momentos de felicidade. E normalmente a pessoa, quando é assim, ela não fala nem de momentos de felicidade. Eu tive um momento de alegria que eu tive. E eu vim hoje falar a respeito de felicidade, porque talvez eu comecei a observar que dentro das minhas redes sociais eu falo muito de patologias e eu acho importantíssimo, até para as pessoas, para que as pessoas se auto-percebam e para que as pessoas possam perceber o outro que está consigo e poder colaborar, ajudando, orientando a procurar um profissional, mas também porque eu queria trazer a questão de que há esperança e felicidade é uma habilidade. Aliás, ela é adquirida com 10 habilidades psicológicas, mas isso é um assunto para um outro momento e eu vou dizer para todos que estão aqui que eu tenho um projeto de formar grupos de mentoria falando a respeito de habilidades psicológicas, mas eu vou falar ainda numa live de uma forma sucinta das 10 habilidades psicológicas necessárias para que você possa adquirir essa habilidade da felicidade. E não é indo ao encontro, à procura da felicidade, mas indo ao encontro e indo à procura dentro de você mesmo, o que você pode melhorar para ser feliz. Eu não sei se vocês gostaram. A próxima live eu vou avisar, talvez seja daqui a um mês mais ou menos, mas eu também já vou trazer daí as novidades a respeito desses grupos de mentoria. E eu agradeço a todos vocês que estiveram me ouvindo um pouquinho, mesmo agora nessa hora, podiam estar descansando e estão me ouvindo, estão podendo questionar-se a si próprios, e eu me questiono muito também. E muito obrigada, foram bem-vindos, eu agradeço demais a cada um. E até a próxima, até uma próxima live, até uma próxima, quem futuramente